Olá, meus amigos do canal Arregui. Uma das coisas que eu mais aprecio no futebol, e sei que você sabe, já tem conhecimento disso, são histórias do futebol, histórias do mundo da bola, casos antigos, né? Resgatar casos que aconteceram ao longo da minha carreira, da minha trajetória ligada a esse fantástico esporte, que está meio parado, meio devagar por causa do surto de coronavírus, mas se Deus quiser um dia vai voltar, desde que colaboremos com isso, fazendo nosso isolamento, tendo nossa paciência. Mas vamos lá. 30 anos atrás, exatos 30 anos, 20 de maio de 1990, a seleção brasileira desembarcava em Gubbio, uma comuna italiana na região da Úmbria, muito bonita, famosa para aqueles garotos que correm com aquelas bandeirinhas, os Bandeiratori de Gubbio, que faz aquelas coreografias lindas e tal. E nessa cidade aprazível, nessa comuna, o Brasil iniciou a parte final de sua preparação para a Copa do Mundo. O Brasil vinha da conquista da Copa América no ano anterior e da classificação para a Copa em cima do Chile, com um esquema de 3 zagueiros que tinha dado certo no ano anterior, mas ameaçava já dar seus primeiros furos naquele 1990. Os adversários perceberam como é que se fazia, como é que aquela seleção jogava, começaram a marcar os alas brasileiros e começaram a tirar a opções de jogada da seleção brasileira. Na véspera, dia 19, em Madrid, o Brasil fez um amistoso, aqueles jogos treinos, contra o Atlético de Madrid, um jogo violento, cheio de pancada, tal, que deixou todo mundo de orelha em pé. Uma vitória magra por 1-0, gol do Branco, um dos alas, o ala esquerdo, e de forma que o Brasil desembarcou sob desconfiança em Gubbio. E lá estava nosso grande Odemário Toguinho, repórter lendário do Jornal do Brasil, foi editor por 2 vezes, tudo, era um repórter principal do Jornal do Brasil. E o Odemário tinha uma sensibilidade para perceber as coisas, captar nuances e arrancar coisas das fontes. Ele tinha essa facilidade de envolvimento, né? E ele conseguiu captar uma declaração do Lazzaroni que viria a dar polêmica por os anos seguintes, até hoje é assunto. O Odemário, ele tinha um hábito também, ele quando chegava, ele ligava logo para a redação do jornal e não se preocupava em redigir matéria, não. Ele ditava mais ou menos o que ele queria para um redator, a postos na sede, e nesse domingo, dia 20 de maio, coube a mim, Cláudio Arregui, que estava na retaguarda no Rio de Janeiro. Eu tinha ficado fora da Copa na última hora por causa do plano Collor. O jornal fez cortes, ajustes em suas equipes, reduziu o contingente de gente mandada da Itália e segurou mais gente na retaguarda. Eu fui um dos que fui segurados nisso aí. E cabia a mim e ao Roberto Falcão editarmos um material da seleção brasileira. Lemos, editarmos, titularmos. E coube a mim nesse dia editar a matéria da chegada do Brasil, e era uma matéria com o Lazzaroni, que o Odemário conseguiu captar, uma matéria exclusiva, porque ninguém captou aquele detalhe ali. E ele passava, Mineirinho, ele me chamava de Mineirinho, Mineirinho. O Lazzaroni passou a matéria aqui, que pode ser a manchete nossa do caderno. Eu falei, vamos lá. Ele declarou que a gente não adianta ficar esperando o futebol artístico, o futebol que encanta o mundo, de envolvimento, de tabelas, de jogadas plásticas, como aquele que marcou a seleção de 70, que foi campeã, mas marcou também a de 82, que perdeu o título para a Itália. Perdeu a condição de ser campeã diante da própria Itália. O futebol hoje é muito marcação, ocupação de espaço, luta pela bola incessante, intensidade. E um jogador que simboliza esse novo estilo de futebol é o Dunga. Eu pressenti que ali tinha uma coisa ali. Peguei a matéria, tudo, redigido do jeito que o Odemário me passou, mais ou menos, combinando, e lasquei o título. Era a manchete do caderno, realmente. Lazzaroni decreta a era de Dunga. E chamei o Gilberto Pauletti, nosso editor, e falei, Pauletti, essa matéria aqui vai dar polêmica, porque o Lazzaroni está decretando que o Dunga é um símbolo de uma era do futebol. Isso a gente pode repercutir isso a partir de amanhã, isso vai dar o que falar. Foi a manchete do Caderno de Esportes do Jornal do Brasil, de 21 de maio de 90. O Pauletti foi ao pessoal da primeira página, que também titulou uma das manchetes principais da primeira página do jornal. Lazzaroni decreta a era Dunga, tirou o Di, por causa de questão de batida, ali ficou a era Dunga. E no dia seguinte, realmente, o Jornal do Brasil partiu para a repercussão
da era Dunga, o que seria essa era, ouvindo pessoas do passado do futebol ou não, e também ampliou-se o leque para outras áreas do conhecimento. Assim foi na cultura. O ministro da Cultura era o Ipojuca Pontes, cineasta. Então, era Dunga da cultura. Então, o jornal explorou bem isso. Todo mundo sabe o que aconteceu na Copa do Mundo. O Brasil, em nenhum jogo, foi convincente. Na sua melhor atuação, que foi contra a Argentina, que ele mandou 3 bolas na trave, uma delas com o próprio Dunga, o Brasil foi eliminado pela Argentina numa jogada espetacular, a única talvez na Copa inteira, do Maradona, que ele enfileirou a defesa brasileira e serviu o Canija livre. O Canija driblou o Tafarel, fez o gol já próximo do fim do jogo e o Brasil não teve saída. Estava sem saída para poder levar um gol de frente. Ele não tinha levado nos 3 jogos anteriores, né? Suécia, Costa Rica e Escócia. 3 vitórias, mas magras, apertadas, 2-1 no primeiro, 1-0 nos 2. Enquanto a Argentina não soube sair da armadilha e foi eliminado. Isso foi no domingo, 24 de junho. O Pauletti me chamou e falou assim: Arregui, você que é o pai da criança, da era Dunga, você vai fazer um texto mostrando que o talento detonou a era Dunga. Ela não resistiu ao talento. E foi um dos títulos principais da capa do Esporte, do dia 25, segunda-feira, outra segunda-feira, talento sepulta a era Dunga com 35 dias de vida. A era Dunga, na prática, foi eliminada ali, mas o termo permaneceu. E eu posso dizer isso aí, como autor do título que deu início a isso aí, que se ele ilustrou o jeito boquirroto do Lazzaroni se expressar, castigou um jogador que era muito bom. O Dunga, para mim, não era um craque, mas era um grande jogador, um volante de primeira, errava pouco passe, combativo, lúcido, tinha um poder de comando muito impressionante. Ele ganhou posição muito por esse poder de comando. Foi assim no título mundial júnior em 83 no México, em que ele cavou um lugar no time, graças à sua liderança, seu poder de garra, de contagiar os companheiros. Ele foi impondo isso na seleção brasileira também. Tanto que ele deu a volta por cima 4 anos depois, quando o Raí foi barrado, ele passou a ser o capitão do time e simbolizou a garra de um time muito bem organizado, em que ele era importante, não fundamental, mas importante, e ele ergueu o título, e ao erguer a taça ele xingou: fotografa isso aí, porra! Era raiva de alguém desabafando, porque ele pagou muito caro por isso. Eu confesso que fez mal a ele aquele título. Se castigou o jeito do Lazzaroni, que se expressou talvez exageradamente, e era exagero, o Dunga não era um símbolo de futebol, mas era um símbolo de um bom jogador. Ele pagou com juros isso. Ninguém joga 18 partidas de Copa do Mundo, titular em 3 edições consecutivas, se não for bom, se não tiver valor. Ele seria titular e capitão do time, que seria vice-campeão do mundo em 98. Ele duraria mais 2 Copas como titular. Em 98 na França também. 94 nos Estados Unidos, o capitão que ergueu a taça do Tetra. Em 98 não conseguiu erguer a do Penta. Não por culpa dele. Ele fez a parte dele, jogou bem, ele honrou e dignificou todas as camisas que vestiu. Agora, a era ficou como um símbolo de uma declaração infeliz, uma declaração exagerada, exacerbada, explorada pela imprensa. A imprensa explorou isso. E assim nasceu e durou e dura até a eternidade o termo era Dunga. Confesso que eu não esperava que durasse tanto tempo, que causasse tanta polêmica. Até hoje ela é discutida. Ela castigou um jogador muito bom, acima da média, e castigou também um treinador que foi boquirroto ali, que foi infeliz naquela declaração. Um treinador que fracassou na Copa do Mundo, como outros fracassaram. O Brasil foi um fracasso rotundo e o Dunga pagou muito caro por isso. Mas a história não perdoa. A história é feita de heróis, de vilões. Uns são redimidos, outros não. E o Dunga se redimiu. Hoje tem um lugar de honra na galeria dos grandes jogadores e grandes capitães da história da seleção brasileira. É isso aí, meus amigos. Fiquem com o canal Arregui, assinam e nos prestigiem, e fiquem em casa curtindo futebol no momento mais do passado do que do presente. Um abraço, até a próxima.